Existe uma fronteira invisível onde o mapa se torna uma mentira. Não é uma linha desenhada pelo homem, com cercas de arame farpado ou marcos de concreto. É uma fronteira de umidade, um muro de ar tão denso e pesado que parece ter gosto. O gosto de terra molhada, de folhas em decomposição, de vida e morte fermentando juntas sob um sol impiedoso. Agenor Vilela sentiu essa fronteira na pele no momento em que a caminhonete parou. De um lado, o caminho de barro batido, o mundo da lógica e dos motores. Do outro, a mata do Janga, em Pernambuco. Um emaranhado de verdes tão profundos e variados que pareciam absorver a luz, um convite e uma ameaça. É aqui, disse Tiago, o guia local, com uma voz que era pouco mais que um sussurro. Seus olhos, acostumados àquela paisagem, não fitavam a mata com a admiração de um turista, mas com a cautela de quem pisa em terreno sagrado. Agenor desceu do veículo, o som de suas botas caras esmagando o cascalho soou como uma profanação. Ele era um homem de linhas retas, um topógrafo de Recife cujos dias eram passados traduzindo a desordem da natureza para a linguagem ordenada de ângulos, metros e hectares. Para ele, aquela mata não era um ser vivo, era um polígono irregular, uma propriedade a ser delimitada para um condomínio de luxo que brotaria ali como um fungo de concreto. Bom, vamos ao trabalho, disse Agenor, ajeitando o teodolito em seu tripé. O equipamento, uma maravilha de metal e lentes de precisão, parecia um artefato alienígena naquele cenário. Antes de segui-lo, Tiago fez algo que irritou Agenor profundamente. O guia aproximou-se de uma gameleira antiga na entrada da trilha, tirou do bolso um pequeno pedaço de fumo de rolo e um punhado de balas de mel e depositou-os com cuidado entre as raízes expostas da árvore. Uma oferenda. O que é isso, Tiago? Algum tipo de pedágio, zombou Agenor, o suor já brotando em sua testa. Tiago não sorriu. É pra dona do lugar. Pra gente poder entrar e sair em paz. É respeito. Respeito? Agenor riu, um som seco e arrogante. Eu respeito meu equipamento, que custou mais que sua casa. Respeito o contrato que assinei. Não preciso da bênção de nenhuma assombração de mato. O rosto de Tiago se fechou. Ela não é assombração, doutor. Ela é a comadre. E ela não gosta de zombaria. Agenor deu de ombros e adentrou a trilha. O ar imediatamente se tornou mais espesso, o som do mundo exterior foi abafado. O zumbido dos insetos era uma nota constante e enervante, e o chão, coberto por uma camada de folhas úmidas, parecia macio e traiçoeiro, como a pele de um animal adormecido. Por mais de uma hora, o único som que quebrou a monotonia da floresta foi o clique metálico do equipamento de Agenor e o barulho de seu facão abrindo caminho, cortando cipós e galhos com uma violência pragmática. Tiago seguia em silêncio, um silêncio pesado, carregado de uma premonição que Agenor era incapaz de sentir. Eles amarraram os cavalos em um pequeno claro e continuaram a pé. O trabalho era lento, frustrante. O sinal de GPS falhava sob a copa densa das árvores, forçando Agenor a confiar em sua bússola e em seus cálculos manuais. O calor era um inimigo físico, grudando a camisa em suas costas, turvando sua visão. A floresta parecia resistir ativamente, seus galhos arranhando-lhe os braços, seus espinhos prendendo-se em suas roupas. Para Agenor, era apenas a natureza sendo a natureza. Um obstáculo a ser vencido. Quando voltaram ao claro, no meio da tarde, o primeiro sinal de que a zombaria de Agenor fora ouvida estava à sua espera. A crina de seu cavalo, um alazão caro que ele tratava com mais cuidado que a maioria das pessoas, estava completamente trançada. Não eram nós simples, feitos por um moleque travesso. Eram centenas de tranças finas e apertadas, um trabalho de tapeçaria intrincado e impossível, tão apertado contra o couro do animal que seria preciso cortar para remover. Mas que diabo é isso? Rosnou Agenor, passando os dedos pelas tranças duras como arame. Algum dos seus amigos, Tiago? Uma brincadeirinha de mau gosto? O rosto de Tiago estava pálido como cera. Ele nem sequer olhou para o próprio cavalo, como se soubesse que o encontraria intocado. Ele apenas encarou a escuridão da mata ao redor, os olhos arregalados. Foi ela, doutor. É o aviso dela. Aviso? De uma lenda? Deixe de ser supersticioso, homem. Foi gente. E quando eu descobrir quem foi? Agenor foi interrompido por um som.
Vinha de longe, da profundidade da mata. Um assobio. Agudo, melódico e estranhamente melancólico. Durou apenas alguns segundos e depois se foi, engolido pelo zumbido dos insetos. Um pássaro, disse Agenor, com mais convicção do que sentia. Aquele som não se parecia com nada que ele já tivesse ouvido. Tiago balançou a cabeça lentamente, os olhos fixos em um ponto invisível entre as árvores. Não. Não é pássaro. É ela. E está longe. Eles trabalharam por mais 1 hora, mas a atmosfera havia mudado. O ar parecia mais pesado, a luz do sol, mais fraca. Agenor se pegava olhando por cima do ombro, o som daquele assobio ecoando em sua mente. Ele tentava se concentrar nos números, na precisão de seu ofício, mas a irracionalidade da situação começava a corroer sua compostura. Então, o assobio veio de novo. Desta vez, soou muito mais perto, como se estivesse a apenas alguns metros de distância, atrás de um denso aglomerado de samambaias. Instintivamente, Agenor se agachou, procurando a origem do som. Ela está perto, ele sussurrou, a adrenalina subindo. Não, doutor, a voz de Tiago era um fio trêmulo de pavor. O senhor não entende. Quando o assobio parece perto, é porque ela está longe. Quando parece longe. O assobio soou mais uma vez. E desta vez, parecia vir de muito, muito longe, do outro lado do vale. Um eco fraco e distante. O sangue de Agenor gelou. Ele se virou para Tiago e viu o terror puro estampado no rosto do guia, que olhava fixamente para o espaço vazio bem ao lado de Agenor. A partir daquele momento, a floresta se tornou um inferno. O assobio começou a brincar com eles, uma tortura acústica. Soava à esquerda, depois à direita. Perto, longe. Alto, baixo. A lógica de Agenor, o pilar de sua existência, começou a ruir. Como um som podia enganar a percepção daquela forma? Sua bússola começou a girar descontroladamente, a agulha dançando sem encontrar o norte. O GPS estava morto. Estavam perdidos. A mente de Agenor, antes um instrumento de precisão, tornou-se uma câmara de eco para a paranoia. Cada farfalhar de folhas era um passo. Cada sombra que se movia era uma forma à espreita. A textura dos troncos das árvores parecia a pele de um réptil. O cheiro de terra úmida agora era o cheiro de uma cova aberta. Ele não estava mais medindo uma propriedade. Estava sendo medido. E julgado. O sol começou a descer, e a escuridão chegou com a velocidade de uma cortina caindo. A noite na mata não era apenas a ausência de luz, era uma presença sólida, palpável, que sufocava os sentidos e amplificava cada som. E o assobio continuava, incessante, vindo de todos os lugares e de lugar nenhum, um prego sendo martelado em seu cérebro. A gente irritou ela, doutor, gritou Tiago, em pânico. A sua zombaria. A oferenda, eu não trouxe o suficiente. Foi então que a punição física começou. Agenor sentiu uma chicotada ardente em suas costas, cortando o tecido da camisa e a pele por baixo. O golpe queimava como se 1000 urtigas o tivessem tocado ao mesmo tempo. Ele se virou, o feixe de sua lanterna cortando a escuridão, mas não havia nada. Apenas árvores e sombras. Zaz! Outra chicotada, desta vez em sua perna, fazendo-o cair de joelhos. A dor era lancinante, precisa. O que é isso? Ele gritou, a voz esganiçada pelo terror. Ele não obteve resposta, apenas o assobio zombeteiro que parecia rir de sua dor. De repente, sentiu um puxão violento em seu cabelo. Não era uma mão. Era como se dezenas de fios finos e fortes tivessem se enrolado em seus cabelos e puxado com uma força incrível. Ele gritou, tentando se soltar, mas o aperto era de ferro. Sentiu os fios se movendo, trançando, apertando, criando um nó doloroso e duro em sua nuca. A câmera de sua mente, antes focada em ângulos e distâncias, agora só registrava fragmentos de puro terror. Dor. Queimação. Invisível. O cabelo, sendo arrancado. Um nó, na nuca. O chão úmido contra o rosto. O cheiro de medo, seu próprio cheiro. Ele sentiu um empurrão. Pequeno, mas incrivelmente forte, como a mão de uma criança com a força de um homem. Ele rolou pelo chão, batendo contra uma raiz, o ar expulso de seus pulmões. Sua lanterna se apagara. A escuridão era total. E o assobio estava agora dentro de sua cabeça, um zumbido agudo e triunfante. Ao seu lado, Tiago berrava. Não de dor, mas de súplica. Ele gritava desculpas para a escuridão, prometendo fumo, mel, mingau, prometendo nunca mais voltar. Sua voz era a de um homem quebrado,
negociando com um Deus antigo e furioso. Agenor não soube dizer quanto tempo durou a tortura. Horas, talvez. Uma eternidade. Ele apenas ficou encolhido no chão, protegendo a cabeça com as mãos, enquanto as chicotadas invisíveis o açoitavam e o assobio o desfazia por dentro, desmontando sua razão, peça por peça. Quando a primeira luz cinzenta do amanhecer filtrou-se pela copa das árvores, o silêncio retornou. O assobio parou. A presença se foi. Trêmulos, machucados, eles se levantaram. E perceberam que estavam de volta ao exato ponto de onde haviam partido. A clareira, a gameleira. Seus cavalos haviam sumido. O teodolito de Agenor estava em pedaços no chão, as lentes esmagadas, o metal retorcido, como se uma força imensa o tivesse pisoteado. Eles caminharam para fora da mata, de volta ao mundo dos homens, sem dizer uma palavra. Agenor não era mais o mesmo homem. O arrogante topógrafo de Recife havia morrido naquela noite. Em seu lugar estava um homem assombrado, de olhos vazios, que tocava incessantemente as vergões ardentes em suas costas e o nó impossível em seu cabelo, um nó que nenhum pente ou tesoura jamais conseguiria desfazer. Ele nunca mais voltou à mata do Janga. O projeto do condomínio foi cancelado. Agenor abandonou sua profissão. Ele aprendeu, da forma mais brutal, uma lição que não está em nenhum mapa. Aprendeu que existem lugares que não querem ser domados, que não podem ser medidos ou vendidos. São lugares que possuem uma alma, uma vontade própria. E essa vontade, às vezes, se manifesta. Não como um monstro de garras e dentes, mas como um assobio na escuridão, uma trança no pelo de um cavalo, uma chicotada que vem do nada. Uma força que não precisa ser vista para provar que é a verdadeira dona da terra, e que está sempre ali, à espreita, para lembrar a qualquer um que ouse desrespeitá-la que o homem é apenas um visitante. E que a comadre está sempre observando. Há uma diferença fundamental entre o homem que entra na mata por ganância e aquele que entra por desespero. O ganancioso caminha com o peito estufado, o facão abrindo o caminho com a arrogância de um conquistador, vendo a floresta como um tesouro a ser pilhado. O desesperado, no entanto, entra de ombros curvados, a cabeça baixa, não como um ladrão, mas como um suplicante. Cada passo seu é um pedido de desculpas, cada galho que afasta é um gesto de quem pede licença. Inácio era um homem desesperado. E a mata do Catucá, à sua frente, sabia disso. A mata, para os moradores da pequena vila na zona da Mata de Pernambuco, não era apenas um aglomerado de árvores. Era uma entidade. Tinha pulso, respiração, acima de tudo, uma guardiã. Inácio conhecia as histórias desde menino. Histórias contadas em sussurros nas noites de chuva, sobre a comadre Fuluzinha, a menina de cabelos longos que exigia respeito e punia a ousadia. Ele crescerá temendo e reverenciando essa força, deixando, como seu pai lhe ensinara, um naco de fumo ou uma bala de mel na entrada da trilha sempre que precisava buscar lenha ou caçar para a subsistência. Mas hoje era diferente. Hoje ele não vinha pedir pouco. Vinha pedir um milagre. Em sua casa de taipa, modesta e abafada, sua filha de 7 anos, Luzia, queimava em febre. Uma febre que os médicos da cidade vizinha não souberam nomear. Uma fraqueza que os remédios da farmácia não conseguiam aplacar. A menina, que antes corria pelo quintal com a vivacidade de um sagui, agora jazia na rede, a pele pálida e úmida, os olhos grandes e fundos perdidos em um delírio que os remédios não alcançavam. A cada gemido baixo que escapava dos lábios rachados de Luzia, uma lasca da alma de Inácio se partia. O desespero é um tipo de corrosão que dissolve a fé no mundo dos homens e abre fissuras para que a crença no impossível se infiltre. Sua última esperança repousava em uma memória de sua avó, uma benzedeira de mãos calejadas e olhar profundo. Ela falava de uma raiz, a raiz da vida, que só brotava no coração da mata, em lugares onde o sol nunca tocava o chão. Uma raiz capaz de expulsar qualquer mal que se apegasse a um corpo inocente. Mas ela sempre terminava a história com um aviso solene: a raiz pertencia à comadre. Pegá-la sem permissão era convidar a desgraça para dentro de casa. Por isso, Inácio passou a manhã em um ritual febril. Na cozinha, onde o cheiro de ervas e fumaça de lenha se misturavam, ele preparou a oferenda. Não era o fumo habitual. Para um pedido tão grande, a paga tinha que ser maior. Mingau. Um mingau de fubá, alvo e grosso, como mandava a tradição. Ele o preparou na melhor tigela de barro que possuía, mas suas mãos tremiam, sua mente estava longe, focada nos gemidos que vinham do quarto.
O sal e o açúcar ficavam em potes quase idênticos na prateleira gasta. Em sua distração, em sua agonia, um erro fatal foi cometido. Uma troca de apenas um ingrediente, um descuido nascido da dor, que transformaria uma oferenda em um insulto. Com a tigela de mingau em uma mão e o facão na outra, ele se pôs diante da entrada da mata. O ar ali era diferente, um véu de umidade que o envolveu como um abraço frio. Ele se ajoelhou, o joelho afundando na terra macia e escura. Com uma voz trêmula, recitou o pedido que ensaiara em seu coração. Comadre Fuluzinha, senhora da mata, guardiã dos segredos. Meu nome é Inácio, filho de Bento, neto de Damião. O sangue da minha vida, minha filha Luzia, se apaga. Peço sua licença para entrar em seus domínios. Peço sua permissão para encontrar a raiz que pode trazê-la de volta. Em troca, deixo essa oferenda. É o melhor que tenho. Por favor, aceite e me ajude. Ele depositou a tigela na base de uma jaqueira centenária, as raízes como dedos grossos agarrando a terra. Por um momento, pareceu que a mata prendia a respiração. O zumbido dos insetos, o chamado dos pássaros, tudo pareceu cessar. Um silêncio profundo, expectante. Então, lentamente, os sons retornaram, e Inácio interpretou aquilo como um assentimento. Uma aceitação. Levantou-se, com uma última olhada para a tigela de barro, adentrou o verde. O interior da floresta era um outro mundo. A luz do sol se desfazia em feixes dourados que mal tocavam o solo, criando uma penumbra eterna. O cheiro de terra, folhas e flores desconhecidas era quase sufocante. Inácio caminhava com a perícia de quem nasceu ali, seus pés encontrando o caminho com uma memória própria. Ele não sentia medo, mas uma reverência profunda, a sensação de estar dentro de uma catedral viva. E, por um tempo, a mata pareceu cooperar. Ele se sentia guiado. Uma curva na trilha que ele não se lembrava, um som de um pássaro que o fazia virar na direção certa. O desespero em seu coração dava lugar a uma esperança frágil e crescente. Talvez a comadre tivesse ouvido sua prece. Talvez ela tivesse entendido sua dor. Depois de quase 2 horas de caminhada, ele a encontrou. Em uma clareira escura, aos pés de uma rocha coberta de musgo, estava a planta. Suas folhas eram de um verde quase negro, e da terra brotava a raiz grossa e retorcida, exatamente como sua avó descrevera. Com um cuidado cirúrgico, usando a ponta do facão, ele cavou ao redor dela, libertando-a do solo. Segurou-a em suas mãos. Era pesada, sólida. Era a promessa da cura. Uma onda de alívio tão intensa o invadiu que suas pernas fraquejaram, e ele teve que se apoiar na rocha para não cair, as lágrimas correndo livremente por seu rosto sujo. O caminho de volta, ele pensou, seria mais fácil. A esperança lhe daria forças. Mas a mata ainda não havia terminado com ele. Ao passar novamente pelo local onde deixará a oferenda, seu coração despencou. A tigela de barro estava no chão, quebrada em vários pedaços. O mingau, espalhado, formava uma pasta esbranquiçada sobre as folhas secas, e formigas já começavam a se reunir. Mas não para comê-lo. Elas o contornavam, como se a comida estivesse envenenada. Com o estômago revirado, Inácio se agachou. Pegou um pouco do mingau com a ponta do dedo e levou, hesitante, à boca. Sal. Um gosto amargo, salgado, invadiu sua língua. O gosto do seu erro. O gosto do insulto. O sangue gelou em suas veias. O silêncio que ele antes interpretara como aceitação agora lhe parecia o silêncio da deliberação. A ajuda que ele sentirá no caminho não fora um presente, fora uma isca. A mata o deixará encontrar a raiz apenas para que seu desespero fosse ainda maior quando ela o tomasse para si. Foi então que ele ouviu. Distante. Um assobio. Agudo, fino, vindo de algum lugar profundo na mata que ele acabará de deixar. E ele soube. Sabia o que aquele som significava. Não era um aviso. Era uma sentença. Com a raiz agarrada em sua mão como um talismã inútil, ele começou a correr. Não uma corrida de alívio, mas de pânico. A trilha que antes lhe parecerá familiar agora se mostrava confusa. As árvores, antes sentinelas silenciosas, agora pareciam se mover, fechando o caminho à sua frente, abrindo novas passagens que não levavam a lugar nenhum. A floresta, antes uma catedral, tornará-se um labirinto vivo e malicioso. O assobio voltou, desta vez soando muito perto, logo atrás de seu ombro. Ele se virou bruscamente, o facão em riste, mas não havia nada. Apenas o emaranhado de folhas e sombras. O som da própria respiração ofegante era um trovão em seus ouvidos. Ele se lembrou do aviso de seu pai:
quando parece perto, ela está longe. Ele forçou as pernas a se moverem mais rápido, correndo para longe do som. Mas o assobio seguinte veio de muito longe, um eco quase imperceptível. E o pavor tomou conta de sua alma. Quando parece longe, ele parou, o corpo inteiro tremendo, o suor frio encharcando suas roupas. Ele sentia. Não via nada, não ouvia nada além do assobio e do seu coração descontrolado, mas sentia uma presença ao seu lado. Uma presença pequena, antiga e terrivelmente ofendida. A noite caiu como um golpe. A escuridão na mata não era vazia, era cheia. Cheia de formas, de sons imaginados, de um terror que brotava de dentro para fora. Inácio estava irremediavelmente perdido. Ele vagou por horas, tropeçando em raízes, o rosto arranhado por galhos que pareciam chicotes. O assobio era seu companheiro constante, um pastor cruel guiando sua ovelha para o abate. Às vezes zombeteiro, às vezes furioso, às vezes soando como um lamento que prometia uma dor eterna. Ele não foi agredido fisicamente. Não sentiu a ardência da urtiga ou a força de uma mão invisível. A tortura era mais profunda, mais cruel. Era uma tortura para a alma. A comadre o estava desfazendo, desmanchando sua sanidade, deixando-o marinar em seu próprio medo e arrependimento. Cada assobio era um lembrete de seu erro, do mingau salgado, da esperança que ele ousara ter. Exausto, desidratado, com a mente em frangalhos, ele finalmente desabou aos pés de um vinhático. A raiz da vida ainda estava em sua mão, mas agora parecia pesada como chumbo, inútil. Ele se encolheu, fechou os olhos e se entregou à escuridão, esperando o fim. Ele sonhou com Luzia, com o sorriso dela, com o calor de sua mãozinha na sua. Em seu bolso, um pequeno relicário de estanho guardava seu bem mais precioso, uma pequena mecha de cabelo de sua filha, cortada no seu último aniversário. O cheiro de seu cabelo infantil era a única coisa que ainda o prendia à realidade. Quando acordou, a luz cinzenta do amanhecer filtrava-se pela mata. O silêncio era absoluto. O assobio havia cessado. Por um instante, ele pensou ter sonhado tudo. Mas seu corpo doía, suas roupas estavam rasgadas e a sensação de pavor ainda estava impregnada em sua pele. Ele se sentou, a mente confusa. Foi então que sentiu algo em seu peito, sobre o bolso onde guardava o relicário. Com os dedos trêmulos, ele alcançou o objeto. O relicário estava aberto. E a mecha de cabelo de Luzia, antes macia e solta, agora estava amarrada. Uma única trança. Perfeita, minúscula, impossivelmente apertada. Um nó que nenhuma mão humana poderia ter feito, nem desfeito. O grito de Inácio foi o de um animal. Um som de puro horror e compreensão. A comadre não o havia matado. Ela não o havia espancado. Ela fizera algo infinitamente pior. Ela havia tocado naquilo que ele mais amava. Ela não punira apenas o transgressor, ela marcará a razão da transgressão. Aquela trança não era apenas um aviso. Era um laço. Uma reivindicação. Ele se arrastou para fora da mata, um homem esvaziado de tudo, menos do medo. Voltou para sua casa como um fantasma. Ao entrar, a primeira coisa que notou foi o silêncio. Um silêncio bom. Sua esposa dormia em uma cadeira, exausta. Na rede, Luzia respirava de forma calma e regular, o peito subindo e descendo suavemente. A pele dela não estava mais pálida, mas corada. A febre havia ido embora. A cura fora concedida. Inácio caiu de joelhos ao lado da rede, o alívio e o terror travando uma guerra em seu coração. Ele olhou para a raiz em sua mão, depois para a trança minúscula do cabelo de sua filha. E ele entendeu. Seu erro fora perdoado, mas não esquecido. Sua dívida fora paga com sua noite de tormento, mas um novo pacto, silencioso e terrível, havia sido selado. A comadre Fuluzinha lhe devolvera a filha. Mas, em troca, ela deixará sua marca. A partir daquele dia, Inácio viveria com a certeza de que a vida de Luzia não pertencia apenas a ele. Pertencia também à mata. E ele passaria o resto de seus dias olhando para a floresta, não mais com o respeito de um vizinho, mas com o pavor de um devedor. Sempre se perguntando quando a comadre viria cobrar a próxima parcela. E qual seria o preço?